Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Said Ahmed. Antes de assistir o nosso vídeo, deixa seu like, curta o vídeo, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre bem informado sobre novos vídeos. Vamos ao vídeo. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou eu, Said. Gente, eu falei para vocês, não foi? Eu falei para vocês, postei um vídeo lá no nosso Facebook, porque nós estamos aqui no canal meu do YouTube, Said News. Então, também vou estar postando esse vídeo também, esse áudio também. Então, eu postei um vídeo no dia 29 de outubro de 2024. Aonde eu, Said, estava falando com vocês que o governo americano estaria desesperado com a criação do BRICS e queria ser o fim do império do dólar. Lembram disso, desse vídeo? Se vocês não lembram, eu vou estar colocando o link logo abaixo aqui nos comentários para vocês estar assistindo na íntegra o vídeo aonde eu anuncio o fim do dólar americano. Frisando, isso foi no dia 29 de outubro de 2024. Hoje nós estamos no dia 9/12 de 2024. Aí eu postei um vídeo aonde o BRICS iria ter sua própria moeda e iria aí, estar mudando a visão mundial no mercado mundial na questão do dólar. Vocês lembram disso? Então, pois bem, gente. Parabéns para Said Ahmed. Se concretizou. O presidente americano eleito, ele fez um pronunciamento desesperado, típico de um ditador. Que, aliás, frisando, todo mundo que se opõe ao governo americano é ditador. Mas um presidente eleito, Donald Trump, aonde ele faz um pronunciamento ameaçador, dizendo que países que adotarem o BRICS, a moeda do BRICS, serão taxados em 100%. Isso é uma coisa ditatorial, gente. Isso é um ato de ditador, aonde ele fala que se os países adotarem a moeda do BRICS contra a moeda do dólar dele, ele irá taxar esses países em 100%. A primeira coisa, o que esse sujeito, ele pensa que ele é? Ele acha que ele é o dono do mundo, aonde ele acha que ele tem o direito de querer mandar na economia dos outros países, aonde ele vem fazer ameaça covarde. Covarde por quê? Taxar esses outros países por pura e simplesmente querer adotar uma nova moeda que está nascendo, que é o BRICS, e que vai nascer, aonde ele quer ameaçar esses países, que caso esses países adotarem a moeda do BRICS, eles serão taxados em 100%. Isso não é uma coisa de ditador, não? Ah, não. Se tratando de governo americano, não é de ditador. Caso não se comprometam a abandonar o plano de criar uma nova moeda ou apoiar outra substituta do dólar. Ou seja, ele ameaça esses países pobres que estão criando o BRICS para poder também ter o direito de crescer, ou é só o governo americano que tem o direito de crescer? Ou é só o governo americano que tem o direito de trazer o melhor para o seu povo? Os outros países pobres não têm direito de crescer. O Trump ainda reforçou a impossibilidade de substituição do dólar americano e disse que os países que tentarem devem ser despedir dos Estados Unidos. O ditador Trump, amigo, entenda uma coisa. Hoje vocês estão ficando isolados. O Donald Trump, coloque o seu pé no chão, meu camarada. Hoje, você e o seu país não intimidam mais ninguém. A realidade de vocês é outra hoje. Hoje, nenhum país do mundo está mais precisando de vocês. Tanto é prova do que eu estou falando, que nenhum país do mundo hoje está precisando de vocês, que inclusive eles estão criando a própria moeda dele, o BRICS. Quem disse para você, Trump? Porque hoje em dia a realidade de vocês é outra. Tanto é prova do que eu estou falando,
que os outros países estão criando o BRICS, uma nova moeda. Eles não querem depender mais de você, não. Quem disse que eles querem depender de você? Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Trump ele falou. Ainda ele reforçou a impossibilidade de substituição do dólar americano. Ele disse que os países que tentarem devem se despedir dos Estados Unidos. Amigo, esses países já estão se despedindo dos Estados Unidos faz tempo e não avisaram você. Inclusive agora o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu algo histórico para o Brasil, aonde o Brasil conseguiu concluir a ativação do Mercosul. Agora o Mercosul não é uma ficção, agora o Mercosul é uma realidade. O presidente Lula consagrou o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia após 25 anos de negociação. Presta atenção você que está me ouvindo e está me assistindo, como é a situação triste dos Estados Unidos hoje. Eu vou estar mostrando para vocês com fato, com prova, que hoje o Brasil, como os países que compõem o BRICS e o Mercosul e a União Europeia, não precisam mais de vocês não, Estados Unidos. Vocês estão indo para a falência, vocês estão indo para a decadência, vocês não intimidam mais ninguém, a sua moeda não intimida mais ninguém. A realidade hoje é outra, Donald Trump. Põe os seus pés no chão, encare a realidade do seu país. O seu país vai para a falência mundial, já está caminhando. Como eu vou estar provando isso? Hoje os países que compõem o Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e tem outro país em processo de adesão, que é a Venezuela. E temos ainda os países associados ao Mercosul, que é a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Peru e o Equador. São 10 países que compõem hoje o Mercosul. E o presidente Lula, ele conseguiu algo histórico. Ele conseguiu associar o Mercosul com a União Europeia. Ele conseguiu algo histórico. Hoje o Mercosul, ele passa a se tornar, deixa de ser uma ficção e passa a se tornar uma realidade. A União Europeia, o Donald Trump, ela compõe 28 países que são membros da União Europeia. A Alemanha, a Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. São 28 países que compõem a União Europeia. E são 10 países que compõem o Mercosul. Você sabe fazer conta, Donald Trump? Então vamos fazer conta. Então nós temos 28 países que compõem a União Europeia e nós temos 10 países que compõem o Mercosul. Mas também temos os países que hoje compõem o BRICS, que são associados ao BRICS, que são a Rússia, o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul, além do recém-incorporado, o Irã, Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Egito. Então, totalizando, hoje o Brasil ele tem uma força hoje de 48 países, sendo 28 países da União Europeia, 10 países que compõem o Mercosul e 10 países que compõem o BRICS, totalizando 48 países. Ou seja, esses 48 países estão acompanhando o Brasil. O que esses 48 países vão depender de economia americana? O que esses 48 países vão depender de produtos americanos? Aí você aí, o mal informado, vai dizer, mas eles vão depender. Depender como, meu amigo? Porque como é que vai se funcionar isso? Hoje, com Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil lidera o Mercosul e lidera o BRICS, juntamente e associando à União Europeia. Ou seja, hoje o Brasil, o nosso governo brasileiro, pela liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, nós estamos fazendo parte de uma das maiores lideranças mundial, onde é composta por 76 países.
mundiais, aonde eles vão fazer entre si o comércio entre si. O que é o comércio, para quem não entende direito aí? Vão trocar mercadorias entre si, vão exportar, vão importar mercadoria entre si. Aonde eles vão precisar de você, governo americano? Vocês estão falindo, vocês estão ficando isolados do mundo. Ou seja, a União Europeia, que compõe 28 países, se associou ao Mercosul, que compõe 10 países. E aonde o Lula também traz o BRICS também, que tem mais 10 países, totalizando 48 países. Então os Estados Unidos está ficando isolado. É por isso o desespero do governo americano. Mas o governo americano, com certeza ele vai ceder. Primeira vez que o Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos, ele prometeu construir um muro na divisão do México. E ele cumpriu? Não. Então isso é promessa de campanha. Então com certeza o Donald Trump, depois ele vai ver que ele ficar fora dessa realidade vai ser pior para ele. Vai ser pior para ele. Aonde ele fala, exigimos, fala não minha, fala do Donald Trump. Aonde ele fala, exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que venha substituir o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus a vendas para a maravilhosa economia norte-americana, escreveu Donald Trump em sua plataforma de mídia social. Meu amigo, que poderoso dólar é esse? Só na tua cabeça, Donald Trump. Só na tua cabeça. E quem disse que eles querem mais fazer parte da moeda americana? Se eles quisessem continuar fazendo parte do dólar, eles não estariam criando o BRICS. Eles não estariam se associando para criar Mercosul. E o Mercosul se associando à União Europeia. Aonde ele ainda falou ainda, eles podem procurar outro país, otário. Ué, otário é você, o Donald Trump. Ele vence eleições com seu poder econômico. Para quem não sabe, o Donald Trump é um dos maiores empreiteiros dos Estados Unidos. A maioria dos grandes prédios construídos nos Estados Unidos foi construído pelo pai dele e por ele. Onde ele herdou uma das maiores empreiteiras dos Estados Unidos de construção civil. Então ele ganha em cima disso, ele ganha em cima do poder econômico, ele ganha em cima do dinheiro, ele ganha em cima do nome dele, no meio social. É assim que ele ganha, porque é burro pra caramba. Tá aí a prova que ele é burro, que eu estou mostrando para vocês, aonde ele fala que o dólar é a maior economia mundial. Se fosse a maior economia mundial, ninguém queria sair dele. Ninguém queria sair do dólar. E se os outros países ainda, ele chama de otário, olha o vocabulário dele. Eles podem procurar outro otário, podem procurar outro otário. Mas realmente você é um otário. Você é um otário quando você se vê aí que o seu país é o maior país do mundo. Não estou dizendo eu aqui falando, são as suas palavras. Aonde ele fala que não há nenhuma chance do BRICS substituir o dólar americano. Olha, mas se não há nenhuma chance do BRICS substituir o dólar, por que do seu desespero, hein, Donald Trump? Se não há nenhuma chance do BRICS substituir o dólar, por que então você vai impor uma tarifa de 100% sobre os produtos comercializados no seu país, Estados Unidos? É a minha pergunta. Se não tem nenhuma chance, por que a sua preocupação toda? Onde ele fala que qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. Mas isso já está acontecendo no Donald Trump. Já estão dizendo, aonde eles estão criando o BRICS, já estão dando adeus à sua economia americana. Eles não querem mais o seu dólar. Eles não querem mais o seu dólar. Por isso que eles estão criando um BRICS. Eles não querem mais o seu produto. É por isso que eles estão criando o Mercosul. O presidente Lula consagrou o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Criando não, que já foi criado o Mercosul. É por isso que eles não estão mais querendo o seu produto. É por isso que o Mercosul se associou à União Europeia. E nem muito menos a União Europeia também quer o seu produto, Donald Trump. Aonde ele fala as tarifas do Donald Trump,
A promessa do presidente eleito Donald Trump é de impor tarifa rígida contra os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. A tarifa de Donald Trump para esses países é a promessa do presidente eleito Donald Trump de impor tarifa rígida contra os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, que deve elevar os preços, o que prepararia um cenário para o Federal Reserva parar de cortar as taxas de juros, possivelmente aumentá-las. Quer dizer, as taxas de juros que são vendidas baixas para esses países, ele vai ao contrário, ele vai aumentá-las. O presidente do FED, Jeremy Powell, disse em um discurso recente em Dallas que ainda é muito cedo para considerar como o plano tarifário de Trump afetaria a economia dos Estados Unidos. Então, ou seja, o presidente do FED, ele mesmo se autodeclarou que essa atitude do Donald Trump seria muito cedo, que poderia sim prejudicar a economia americana. Mas aí nós estamos falando de um economista, né? Eu não sou economista, Said, mas estamos falando de um economista. O próprio presidente do FED, ele mesmo anunciou em Dallas que essa atitude do Donald Trump poderia afetar a economia americana, que vai afetar ainda mais a economia americana. A retórica da campanha é uma coisa, mas a política promulgada é outra. Trump, no entanto, diz que não vai perder tempo, ameaçando na semana passada aplicar tarifa de 25% sobre o México e o Canadá, e uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses no primeiro dia do seu segundo mandato, no dia 20 de janeiro. Ô meu amigo, gente, que santa burrice é isso? Eu estou lendo a matéria da CNN Brasil, tá? Que santa burrice. Como que ele vai prometer tarifar esses produtos que entram para o governo americano, aonde muitos desses produtos são produtos de importação de empresários norte-americanos, ou seja, ele vai estar prejudicando o próprio empresário, meio empresarial do próprio país dele. Ele vai estar prejudicando a economia dele. Se ele vai tarifar esses produtos em 100%, ele vai começar tarifando em 25% o México e o Canadá, e em seguida 10% produtos da China, ou seja, ele vai afetar são os empresários norte-americanos. A tarifa de Trump, que quase certamente aumentaria o preço dos produtos importados, como o abacate, o carro, a tequila. Isso afetaria cerca de 1,5% trilhão em produtos norte-americanos, de acordo com a estimativa do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, ele vai estar prejudicando não aos países que estão exportando para os Estados Unidos, mas sim ele vai estar prejudicando mais quem está importando, que são os empresários norte-americanos. Na verdade, ele está dando um tiro no pé dele. Eu vou estar mostrando para vocês aí a matéria a seguir da CNN, tá certo? Aonde está justamente falando a respeito disso. E queria estar mostrando também para vocês também, a seguir também, aonde a representação do Brasil no parlamento do Mercosul, aonde o Brasil ele conseguiu uma coisa histórica, aonde o Lula conseguiu concretizar a criação do Mercosul e fundir o Mercosul com a União Europeia. Vou estar mostrando para vocês aí também a postagem também, o vídeo também, desse feito histórico conquistado pelo nosso presidente querido Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, eu queria estar antes falando com vocês rapidinho uma coisa aqui. Eu peço a vocês aqui na rede social, propriamente lá no Facebook, que ignore os bolsonaristas. Ignore. Façam de conta que eles não existem ali. Então, onde deixam eles ficar postando o que eles querem, ignorem. Não abaixam o nível de vocês. O Brasil ele está crescendo cada dia mais. O presidente Lula está valorizando cada dia mais a nossa moeda, o nosso real está valorizando cada dia mais. O Brasil está conseguindo respeito lá fora internacionalmente, quer eles queiram ou não, cada dia mais, ao contrário do ex-presidente deles, que é só vergonha nacional, aonde ele é acusado de roubar joias do governo, ele é acusado por ser ladrão de joias do governo,
segundo a própria inquérito policial da Polícia Federal, muitos roubos, desvio de dinheiro, superfaturamento, uso de dinheiro público em reforma de residência dele lá em Angra dos Reis. Então, gente, ignora esses bolsonaristas, tá certo? Mostre que vocês têm inteligência. O governo Bolsonaro, ele foi tão bom, que perdeu por 2 vezes para Luiz Inácio Lula da Silva. Perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno. Então vocês ignoram, eles são a minoria. Isso foi comprovado nas urnas, que eles são a minoria. Que nós, petistas, somos a maioria. Que nós estamos levando o Brasil para o respeito mundial, onde hoje o Brasil, você bolsonarista, quer você queira ou não, seja você quem você seja, hoje o Brasil está sendo respeitado mundialmente. Hoje o Brasil, ele é líder do BRICS. E você, o seu ex-presidente, ele conseguiu ser líder do quê? A não ser líder em corrupção, líder em roubalheira de dinheiro público. Somente isso. Essa é a realidade do seu ex-governo Jair Bolsonaro. Essa é a realidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje nós estamos passando a ser respeitado mundialmente, aonde um petista está sendo respeitado mundialmente, aonde o governo PT está sendo respeitado mundialmente, aonde nós somos o líder do BRICS, aonde nós conseguimos efetivar o Mercosul, aonde nós conseguimos unificar o Mercosul com a União Europeia, que compõe um dos países mais ricos do mundo, que é a União Europeia. Hoje nós estamos botando medo na economia americana. Nós estamos começando a ditar regra sobre a economia mundial, que é o Brasil. Hoje o Brasil está passando a ser líder mundial, quer você bolsonarista queira ou não. Hoje nós petistas, hoje nós esquerdistas, estamos passando a ser líder mundial. E a única coisa que o senhor ex-presidente foi líder em corrupção. Está aí a prova aí dos processos que ele e toda a família dele responde. Vocês, bolsonaristas, são a vergonha do Brasil. Vou estar postando um vídeo aí para vocês da matéria aí, aonde o nosso presidente esquerdista, petista, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu efetivar o Mercosul, aonde nós somos a liderança do Mercosul. Nós, petista, nós, comunista, nós, esquerdista, segundo vocês, somos o líder do BRICS. A gente começa com a notícia de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode impor uma tarifa de 100% aos países membros do BRICS, caso o bloco confirme a substituição da moeda americana por uma nova em transações comerciais. A declaração foi dada na rede social do republicano, a Truth Social, abre aspas. Eles podem procurar outro otário, não há chance. Qualquer país que tente deve dar adeus aos Estados Unidos, fecho aspas. O Brasil tem sido um dos principais defensores da proposta que busca a independência do dólar americano e tem como objetivo fortalecer o Banco do BRICS, hoje presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. E já veio a resposta da Rússia. Como resposta a essa fala de Donald Trump no final de semana, a Rússia atribuiu essa ideia ao presidente brasileiro, a Lula. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a ideia de criar uma moeda única para o BRICS, para competir com o dólar, foi do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a iniciativa teria acontecido na cúpula do bloco em Joanesburgo, em 2023, sobre sistemas de pagamentos alternativos. Durante uma entrevista ao próprio BRICS, o ministro russo disse acreditar que Lula fará questão de que esse tema seja uma das prioridades.